Fala, meu querido, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula e nós vamos começar falando um pouco sobre os sistemas operacionais. De antemão, eu já queria deixar aqui, meu Instagram, @profmilaifarcas, qualquer dúvida. Professor, não entendi tal questão sobre esse tema aqui de informática. Você me manda, a gente responde, tá ok? Em máximo um dia eu vou estar te dando a resposta. Vamos seguir para nossa aula sobre sistemas operacionais. Vamos começar falando das distribuições Linux, tá ok? Vamos lá? Bom, o Linux possui várias distribuições, dentre elas o Ubuntu, que é a que está sendo cobrada aí no seu edital. O Ubuntu, Android. Cara, o Android é um sistema operacional baseado no Linux. Então, para você já tem uma familiaridade com esse sistema, você vai ver que não muda muita coisa, tá ok? Tem o Fedora, o Debian, Kurumin, Mandriva, SUSE, Edubuntu, Xubuntu. Cara, não precisa se preocupar com esses nomes todos. Eu só estou te dando exemplos de distribuições Linux, sistemas operacionais baseados no kernel do Linux. Mas, professor, o que é kernel? Calma que a gente vai chegar lá, tá ok? Essas são as distribuições Linux. O edital só cobrou pra gente o Ubuntu, tá? Primeira coisa que você tem que entender. O Ubuntu é uma distribuição Linux e ele é um software livre. O que é um software livre? É um software que seu kernel é aberto. Ou seja, o seu código-fonte é aberto. Meu Deus, eu ainda não entendi. Ou seja, você consegue alterar a estrutura do sistema operacional conforme a sua necessidade. Olha só que fodástico, cara. Olha só que fodástico. Já temos outro conceito contrário, que é o software proprietário. Ou seja, se é contrário, ou significa que o kernel é fechado. Kernel fechado, cara. Se o kernel é fechado, o código-fonte é fechado, né? E o núcleo do sistema é fechado. A palavra kernel significa núcleo, é o núcleo do sistema. Então temos aí o software livre e o software proprietário. Professor, me fala um exemplo de software proprietário. Aqui, ó, o maior deles, outro sistema operacional, o Windows. E o software livre, o Linux. Tá? O Linux, ele vem do projeto GNU, que é o projeto de criar um sistema operacional baseado em um software livre, onde a comunidade pode contribuir para o desenvolvimento desse sistema. Ou seja, eu mexo um pouquinho ali, fulano lá nos Estados Unidos mexe um pouquinho ali, e cada um cria uma função tão boa, e depois a gente decide juntar, e a gente cria um sistema operacional único, adaptado às nossas necessidades. E esse sistema, eles possuem uma licença GPL, que é a chamada Licença Pública Geral, tá ok? Agora vamos entender um pouquinho mais sobre o kernel. Temos o kernel, vou dar aqui de casinho, é o núcleo do sistema. Um usuário comum não consegue se comunicar com o kernel diretamente, ele precisa de um intermediador. Quem é esse intermediador? A gente chama ele de shell. Meu Deus, ficou mais difícil. Ficou nada, cara. O shell você já conhece. Olha só que legal. O shell, ele pode ser gráfico ou pode ser não gráfico. Professor, me fala um exemplo de shell gráfico. Quando você mexia lá no Windows 7, qual era a interface? Como chamava a interface gráfica, a GUI do Windows 7? Aero, tá? Aero. Mas o Windows 7 não cai no seu edital, quem cai é o Windows 10. E como se chama a interface gráfica, a GUI do Windows 10? É o Modern, tá ok? Modern, sim, ó, do inglês Modern. Essa interface gráfica que o usuário, por meio, dela você clica, por exemplo, no menu iniciar, ele abre o menu iniciar. Isso é uma função da interface gráfica. Você clica no navegador Google Chrome, ele abre o navegador. Você digita lá o site, aperta Enter, ele abre. Então, assim, meio point to click, né? Você clica, abre e está executando essa função de maneira terciária. Você está ali mexendo na interface gráfica. Agora, existe o shell não gráfico, né? Quem é o shell não gráfico? Meu Deus, não se assusta. Temos dois aqui, ó. Tem um chamado CMD. Provavelmente você já ouviu falar do CMD. CMD é aquela telinha preta do Windows, onde você executa funções. Quer ver? Vamos abrir aqui o CMD. Olha o CMD aqui, ó. Esse é o CMD.
E é a interface não gráfica. Por meio dele, por exemplo, se eu digitar o comando ipconfig, ele vai dar as configurações de IP do computador. Vai falar o nome da rede, o gateway, a máscara, o IPv4, IPv6. A gente ainda vai ver isso mais na frente, mas é só para que você entenda, tá? O CMD é a interface não gráfica do Windows. Agora, o Linux... Opa! Vou voltar aqui. O Linux, ele possui uma interface não gráfica chamada de terminal. O Linux não, o Ubuntu, tá? O Ubuntu da sua prova possui uma interface gráfica chamada terminal. Ou seja, com esse diagrama fica mais simples de você entender quem é o kernel, quem é o shell, e você, usuário, está aqui, ó. Você, usuário, está nessa camada mais externa ainda. O usuário faz a comunicação com o shell, e o shell faz a comunicação com o núcleo do sistema, e esse núcleo é chamado de kernel. Vamos seguir? Vamos para frente. O Ubuntu. Tanto o Ubuntu quanto o Windows, né? São um sistema multitarefa, multiusuário. Agora, o Ubuntu, ele possui uma interface gráfica, enquanto no Windows 10 a gente chama de Modern, né? O Ubuntu possui várias. E cada versão do Ubuntu possui uma. Isso que é o complicado, mas você vai ver que, conforme o edital pediu, a gente se adequou ali para tornar mais simples possível. Temos aqui o X-Windows, temos o KDE, temos o GNOME, temos o eUnity como interface gráfica do Ubuntu, tá ok? Ele tem suporte para várias linguagens, como assim? As linguagens mais básicas que você pode fazer ali do seu computador, você executa pelo terminal. Agora, aquelas linguagens mais complexas, você precisa de um programa, um Python, para você desenvolver um software, e aí ele vai. Esse é o esquema aí. Mas não se preocupa, isso não é cobrado assim. A gente vai resolver questões, você vai ver que não é difícil, tá? E vai ver que é moleza isso aqui é só para você se situar com o sistema operacional. Possui memória virtual. O Linux, somente o Linux, o Ubuntu, possui o código-fonte aberto. Centenas de programas, biblioteca compartilhada, um sistema de aperfeiçoamento, estabilidade, permissão de arquivos e um eterno aprendizado. Eterno aprendizado por conta da comunidade que está sempre ali investindo em conhecimento nesse sistema operacional, tá ok? Agora vamos ver umas diferenças do Windows para o Ubuntu ou as distribuições Linux, né, que em sua grande maioria são bem parecidas. O Linux não tem custo, free, 0800, de graça. Agora o Windows tem custo, tá? Você paga por cada licença de cada computador que você vai usar. E dependendo aí no caso, você ainda paga, para ter um servidor, você ainda paga por outra licença diferente para criar um servidor. No Linux você tem uma mesma versão, serve tanto como cliente como servidor. Agora o Windows não, requer uma licença específica para cada computador, requer uma licença específica, né, só para ser servidor, né, que é o Windows NT, tem várias outras versões do Windows aí, tá ok? O Linux suporta aplicações mais pesadas com equipamentos mais simples, ou seja, o sistema operacional não ocupa tanta memória, não ocupa tanto HD, né, e não demanda tantos recursos, ou seja, pode instalar um programa mais pesado, porque o sistema operacional traz uma carga mais leve, consegue computar de forma mais leve. Já o Windows não. O Windows não consegue fazer isso, tá? Só o Windows já puxa uma grande parte de memória só para você usar aquela interface gráfica dele ali, né? Chamada de Modern, tá ok? O Linux possui código-fonte aberto. O Windows, código-fonte fechado. Windows, código-fonte fechado. Grava isso, tá ok? Mesma coisa que dizer que o kernel é fechado. O Linux, kernel aberto. Bom, o Linux possui uma melhoria contínua no seu código através de modificações realizadas por pessoas do mundo inteiro, tá? Aquilo que eu já falei. E o Windows, ele só possui alteração do código quando são encontrados bugs no sistema, ou seja, quando são encontrados erros do sistema, tá ok? Aí sim, a Microsoft lança uma atualização para corrigir esse problema. Hoje mesmo eu tive um problema com a Microsoft para gravar essas aulas para vocês. Atualizei meu sistema operacional Windows 10 e não gravava mais a tela do computador. Eu falei, vixe, lascou. Não sei o que foi na atualização que desconfigurou a placa gráfica do computador, tá ok? Então assim, aí é outro bug que eu vou ter que... Outro bug, né? Que a gente reporta pra Microsoft e fala, olha, tá acontecendo isso e isso. Aí eles mandam outra correção. Mas eu já resolvi o problema, que vocês estão assistindo as aulas aqui, né? Então, vamos lá. Agora, a interface do Ubuntu. O que eu falei pra vocês. Cada versão possui uma interface. A última versão do Ubuntu foi a 18.04 LTS.
No edital ele cobrou a partir da 14, ou seja, 14, 15, 16. Você não precisa saber todos, mas você precisa saber que no 18 ele adotou o sistema gráfico do GNOME, tá? No 18 ele adotou o sistema gráfico do GNOME. No 14 ele usava o Unity. O Unity foi interrompido e trouxeram de volta o GNOME. Ou seja, 14, Unity, o mais novo, GNOME. Também você pode ver, né, se ele perguntar de maneira geral, qualquer uma dessas é uma resposta certa numa pergunta. O sistema operacional ou as distribuições Linux usam o sistema gráfico KDE, certo? O sistema operacional Linux e suas distribuições usam a interface gráfica GNOME, Unity, certo também. Agora, se ele falar sistema em versão específica, aí sim você tem que saber qual é. No caso, você só precisa saber essas duas: GNOME, Ubuntu 18, e Unity, Ubuntu 14, tá ok? O Windows, como eu já falei, como só cai o Windows 10, você só precisa decorar. A interface gráfica do Windows 10 se chama Modern, né? A do 8 Metro e a do 7 Aero. Por isso que fala Windows Aero, né? Tem lá nas especificações do Windows. Vamos resolver a questão? Vamos ver como é fácil. Depois de ver a teoria, você vai ver que o segredo é ver teoria e resolver a questão. Teoria, questão, 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 teoria, questão, questão, questão e questão. O segredo tá aí. Vamos aprender agora com as questões. Fundada em 1985 por Richard Stallman, considerado o pai do software livre, a Free Software Foundation é uma organização que leva adiante os princípios de Stallman, que sempre foi contra softwares proprietários. Softwares proprietários é aqueles cujo código-fonte é fechado, seu kernel, seu núcleo é fechado, tá ok? Também é de autoria dele o projeto GNU, projeto de software livre, né? Que deu início ao Linux. Junto do kernel desenvolvido por Torvalds, formaria mais tarde, já falei a resposta, né? O sistema operacional. Qual é o sistema operacional? Toma muito cuidado, tá ok? Essa é uma questão que poderia ter duas respostas, se ele não contasse o contexto histórico, tá? O Ubuntu é uma distribuição. É uma distribuição de quem? Do Linux, tá? A resposta correta aqui é Linux. Não é Unix, não é Mac e não é Windows. Primeiro que Mac não cai no seu edital. O Windows não é um software livre, né? Unix tá na Disney. Agora, você pode ficar confuso entre Ubuntu e Linux, porque na prova vai cobrar Ubuntu, mas aí pergunta sobre o Linux. Aqui ele perguntou de um contexto de modo geral, contou o contexto histórico, tá? Isso aqui é uma afirmação verdadeira. Isso aqui realmente é história o que aconteceu. Por isso que essa questão aqui, a letra correta é Linux. Mas poderia ser Ubuntu, porque o Ubuntu se distribuiu do Linux, mas se não tivesse essa opção Linux, tá ok? 2. O conceito de software livre aplica-se ao software gratuito de código aberto. Dentre os softwares abaixo, aquele que se encontra nessa categoria. Que categoria? De software gratuito e de código aberto. Windows tá na Disney. iOS, pelo amor de Deus, nem cai no teu edital. HP, nunca ouvi falar. ZOS, puta merda. Só sobrou Linux, né? Então você vê que se usar a lógica, fica mais fácil resolver a questão, tá ok? Agora eu peguei uma questão um pouco diferente do seu contexto para você entender, né? Que a lógica vai te levar a acertar questões também, tá ok? O Notepad++ é um editor de texto de código-fonte aberto. Ou seja, ele está falando que é um editor de código-fonte aberto por estar sob licença GPL, licença pública geral. E ele é executado somente, ele está se contradizendo, somente no sistema operacional Linux. De novo, somente. Pelo amor de Deus, cara. Se ele está falando aqui que é do código-fonte aberto e licença GPL, ele só vai ser executado somente no sistema operacional Linux? Não, cara, não. Por quê? Um sistema de código-fonte aberto é para qualquer sistema operacional. Pode ser criado no Linux, mas ele vai rodar também no Windows. Porque o código-fonte dele é aberto, pode ser adaptado para isso, entendeu? Esse é o erro da questão, tá? Itemzinho errado. Vamos pro próximo. O shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux. Até aqui, show. 2 pontos introduzindo uma explicação. O primeiro serve para interpretar os comandos do usuário. Lembra do esqueminha lá? Usuário, shell e kernel. Kernel, shell e usuário. Quem está na camada
mais externa? O usuário. O usuário se comunica com o shell e o shell se comunica com o kernel, tá? E o segundo, o kernel, né? Segundo, o kernel, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. O kernel, para controlar os dispositivos do computador. Corretíssimo. Corretíssimo, corretíssimo, tá ok? Vamos agora uma questão, deixa eu apagar aqui. Uma questão que poderia deixar o candidato na dúvida por ele não entender a palavra, tá? Eu já botei aqui, já deixei aqui para ficar mais fácil, né? Mas vamos ler a questão. O Windows e o Linux são exemplos de sistemas operacionais de núcleo monolítico, em que o único processo executa as principais funções. Um núcleo monolítico, a definição dele é o único processo que executa as principais funções. O item tá certo, tá? Porque aqui é a definição, mas poxa, eu não sei o que é um núcleo monolítico. O que é um núcleo monolítico? O kernel. Maior exemplo que você tem de núcleo monolítico. É o único processo que executa as funções, porque o kernel é quem comanda. O kernel é o núcleo do sistema, o núcleo tá sozinho ali, tá ok? Ele tá sozinho assim, né? Vai com calma, ele tá sozinho aqui, ele é o núcleo, é o centro, é só ele aqui dentro. Fora dele tem um shell, e fora do shell tem o usuário ainda também, tá ok? Então não viaja, interpreta a questão. No ambiente Linux, os comandos executados por um usuário são interpretados pelo programa shell. Definição. É assim que vai ser cobrado na sua prova, tá ok? Os comandos executados por um usuário são interpretados por um programa chamado shell. Tá ok? Essa foi a aula de hoje. E eu te aguardo na próxima aula, tá ok? Tamo junto. Valeu!